Boa noite. Queria começar esse bate-papo. Antes, porém, o nosso tema é o que está colocado aí na parede. Porém, minha consciência espiritual pede para que um minuto antes de começar o nosso tema, façamos uma reza para o Estado de Israel e façamos uma reza para os soldados do Estado de Israel. Eu pediria para todos ficarem de pé. Avinu Shebashamayim, Tzur Yisrael v'Goalo, Barei Medinas Israel, Shizmach Geulatenu, Hagen Alea, Bevat Chasecha, Flos Alea, Sukkah Shlomecha, Shla Orecha, V'Mityal Rashei Asarei v'Yotzea, V'Takenem B'Etzat Tova Mifanecha, Hazek, Et Yedei Megin Eretz Kodshenu, V'Yachinenu Yeshua, תן ניצחון תהייתם ונתן שלום בארץ, ניצחת עולם ליושביה, תחן כל בית ישראל, פקודה בכל ארצות פזוריהם, תוליכם מענק מנוצן אליך, ולירושלים ישן שמך ככתוב, בתורת משה עבדיך, אם יהיה דחה בצי השמיים, שם יקבצך אדוני אלוהיך, משם ייקחך והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ישב אבותיך ונשתה, ויטיבך וירבך מאבותיך ויאחד לבבנו לעבוד על שמך ולשמור כל דברי תורתך ויאמר כל אשר נשמע באפו אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה אמן סלם. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב דוד שלמה יברך וישמור את חיילי צבא ההגנה לישראל עומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מלבנון ועמידה מצרים מן הים הגדול לעבור ערבה ביבשה באוויר ובים תן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם הקדוש ברוך הוא שמור ויציל חיילינו מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ידבש על נדתיהם ויתן ישועה תן ניצחון ויקיים בהם כתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם מאויביכם להושיע אל יהי רצון ונאמר amém. Muito bem, agora podemos ir para o nosso tema. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que é compromisso da sinagoga e também do Rabino, trazer temas que são essenciais para nossas vidas e a gente não pode deixar que esses temas sejam construídos por nós via internet. Eu acho que não foi assim que a Torá foi dada, e não é assim que a Torá será assegurada. Nós temos que ter vínculo, nós temos que ter encontro, nós temos que ter conversa, nós temos que ser humanos. E a Torá foi dada para ser humano, não com o objetivo de nos tornarmos super-homem, mas certamente com o objetivo de se tornar super-humano. E portanto, eu agradeço que vocês vieram, porque afinal de contas, para falar, quando o celular domina o coração, todo mundo pode fazer agora IA, ficar lá, faz todo não sei o quê, e parará, e tará. Não. Todos os temas essenciais nós temos que nos encontrar. E por isso, com todo o respeito, eu vou insistir que a gente faça, como a gente estava fazendo alguns anos atrás, encontros mensais. É difícil, eu estou tentando hoje, eu fiz segunda-feira, outra vez foi segunda, outra foi terça, estou vendo qual é o dia da semana que mais se adapta, mas o vínculo é importante. Alguns casais me procuraram, falam de temas, eu assisto bastante queixas deste tema em especial. Eu estou testemunhando assuntos e comportamentos específicos e achei que era importante trazer aqui a luz das fontes judaicas e da ciência, do pouco que a gente pode fazer a convergência dos dois sobre o que falar
para Am Israel sobre esse tema. É preciso também ainda, em caráter de introdução, dizer que a Halachá, né, ele protege o povo. A Halachá protege o ser humano. A gente fica com medo da Halachá, porque a Halachá, porque a Halachá, porque a Halachá. Mas a Halachá, no fundo, preserva você, né? E quer o teu bem. Então, quando a gente fala de Halachá, não é para amedrontar, e sim para te abraçar. A Halachá abraça o judeu. Não fiquem com medo da Halachá. Aliás, fiquem com medo quando não há Halachá. Aí temos um problema. Desguarnecido. Fica tudo desguarnecido. E também porque aqui é um espaço para perguntar, para refletir, vocês podem me interromper, como vocês já sabem que eu faço e interajo, de forma que essa é a nossa ideia. Vocês reconhecem que as crianças estão hiperansiosas ou hiperconectadas e nós adultos não estamos? A tecnologia invadiu o nosso tempo, né? Pesquisas mostram o quanto tempo nós passamos em internet, em WhatsApp, Instagram, etc, etc, etc. E o quanto isso afetou a nossa concentração? Como é que ficou a qualidade de vida? Então, tem muita coisa sendo dita sobre o tema. E aí, como orientar a família? Vamos usar ou não a tecnologia? Então, antes de mais nada, quero dizer, como vocês, eu também tenho. Tá? Então, não estamos falando de alguém que não tem para um grupo que tem. Porque aí eu não tenho o que dizer, não tenho o que falar. Mas também vocês não podem me falar de coisas que eu desconheço, porque eu tenho. Então, aqui, a primeira parte da pedagogia é ser franco. Olha, isso é real, né? É concreto. Nós temos assuntos sérios. As crianças estão hiperansiosas. Os adultos não menos. Pessoas não conseguem ficar sem tocar isso. Eu vou muito pouco a restaurante. Pouco. Mas não por nada. Porque eu gosto muito da comida da minha esposa, primeiro. Mas é porque quando eu vou em restaurante, aí encontra um, encontra outro, até cumprimentar todo mundo, o meu prato ficou frio. Mas quando eu vou, é um jeito meu, eu sou muito observador. É difícil ver o que eu estou vendo. As pessoas vão no restaurante e isso está na mesa de jantar. Eu vi casal que foram sair para jantar fora. Ai, que legal, romântico. Que romântico. Deprimente. Isso, mas ainda bem que eu vou pouco. Porque se eu visse muito, eu estava quase indo lá na... Escuta, você pode... Eu não sei o que eu ia fazer. Estava me incomodando. Nós não sabemos o quanto isso aqui está invadindo a gente não se dá conta. Sinagoga também, escola, faculdade, é geral. Nós estamos realmente vivendo uma era, escritório, trabalho, né? E agora? Então eu quero falar para vocês a primeira fonte judaica para refletir, tá? A primeira fonte judaica para refletir é um versículo na Torá, na Parashá Shelach, é Kiryat Shema, Lo taturu acharei levavchem veacharei enechem. Tem uma recomendação da Torá, Lo taturu, não deixe guiar o seu coração e os seus olhos. Você os guia, porque senão o coração e teus olhos poderá levar você para
no lugar errado, endereço errado. Coração e olhos. E eu fiz uma marcação aqui embaixo do Rashi, comentarista number one, quando a gente estuda a Torá. E o Rashi, ele diz muito claro que o verbo utilizado lotaturo, latur, é espionagem. A gente vai lá como curioso, espia, depois do coração, espia com os olhos. O coração deseja e aí tudo se transforma. Então vem a Torá e diz, lotaturu, acharei levavchem, veacharei enechem. Há um compromisso que nós temos que ter conosco mesmo, de ouvir o que Deus está falando. Cuide dos olhos, cuide do que pode influenciar o seu coração, porque não é fácil. Não é fácil. Nós somos conduzidos. E a Torá pediu, não seja conduzido por eles. Venha para cá. Pronto. Fique com essa informação, porque essa informação, ela é válida, ela é profética. Parece que a Torá estava adivinhando o que estava para acontecer. E por isso eu pergunto, né? A Torá já advertia, no nosso entendimento, pelo passuca anterior, a dispersão da atenção. Lotaturu acharei levavchem veacharei enechem. E as suas consequências. Então você pega o celular hoje, fala a verdade. Você já desbloqueou? Quantas vezes você desbloqueou o celular? Uma porção de vezes. E aí, quantas vezes você conversou consigo? Parou para pensar. Tefilá! Agora todo mundo... Você sabe, tem um grupo de meninas... Quinta-noite. Rezar para Hashem é uma das coisas mais importantes que nós temos. Você conversa com Deus. Coloca o teu coração para fora. Fala com Ele. Mas a primeira coisa que a gente faz quando acorda é ver o celular. Desbloquear o celular. Primeira coisa que a gente faz. A Torá falou, lotaturu acharei levavchem veacharei enechem. Já, olha o meu enaim onde vai. Aí o meu coração vai. E esse Instagram que não para? Agora você vai ver. Modéani foi para o brejo. Netilat Yadayim, esquece. Toda a pureza do dia se vá. Eu quero falar com Deus, não consigo. Isso aqui começou já a me desviar. Lotaturu acharei levavchem veacharei enechem. Hoje, muito intenso. Muito intenso. Mas eu prometi para mim mesmo que eu ia conversar com vocês, depois ia pedir para vocês levarem isso adiante para outras pessoas. Por isso que eu pedi para o Neno estar aqui gravar. Tem que levar, eu estou achando esse assunto muito sério. Por quê? Porque já começa torto o dia. O dia começa... O que a nossa tradição milenar queria, do dia que a gente ia começar falando Modéani lefanecha, Deus, obrigado, mais um dia. Que beleza, vou celebrar a vida, mais um dia. Acordei, Instagram. Agora sei o que. E não para, e vai. E filmes rápidos, e cada 3 minutos, cada 2 minutos. E tá aí, bom, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E aí o que acontece? Ficamos muito conectados, muito dispersos, muito ansiosos e exaustos. Essa é a verdade. Tá? E aí, talvez vocês não vão conseguir ler, mas eu prometo que eu vou enviar tudo. Tá? Os slides eu vou enviar, porque eu quero que vocês enviem para outros. Então, não vai dar. Quantas pessoas são sadiquim como vocês que vieram até hoje aqui à sinagoga? Mas e os que não vieram? Manda para eles. Sejam shlichim, sejam bons mensageiros. Passe, provoque a discussão, a reflexão.
Vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês. Quando os cientistas usam a metodologia do Midrash, eles fazem igualzinho, né? Eu vou ler, prometo fazer leitura rápida. Imagine, depois eu vou dizer quem é o autor disso. Imagine sua filha de 10 anos é escolhida por uma empresa internacional, cujo diretor você nunca viu, para integrar a primeira colônia humana em Marte. Midrash. Cientista fazendo Midrash agora, fazendo eu imaginar. Quando o rabino faz, todo mundo faz cara feia. Aí quando a cientista faz, ai, que legal ele, hein? Tá bom, hein? Tá bom, então vamos caminhar com ele. Vamos caminhar com ele. Aí, ela se inscreveu, a sua filha de 10 anos se inscreveu, sem o seu conhecimento. Porque é curiosa pelo espaço sideral e porque todos seus amigos se inscreveram também. Sua filha implora, vocês conhecem isso, para que você a deixe ir. Aí, antes de dizer não, você topa se inteirar do assunto, né? ChatGPT. Então você descobre 2 principais problemas. A gravidade em Marte, 38% mais baixa. Portanto, as crianças são um público ideal para se adaptarem às condições extraordinárias do novo planeta. Vamos pegar a criança que é melhor. Se elas passarem a puberdade em Marte, pronto, já estarão adaptadas em caráter permanente. Midrash puro. Suposição. Ele quer chegar em algum lugar. Está na cara que o cientista não quer falar disso. Hein? Se fosse o Rabi Akiva falando, os rabinos falando, tá. Mas vou continuar no Midrash deles. Mas isso é teoria. Ainda não se sabe se as crianças, depois de se acostumarem ao planeta Marte, teriam condições de voltar à Terra. Prestem atenção, hein? Midrash. Ponto 2. A radiação em Marte é altamente danosa ao ser humano. Radiação. Nosso planeta, a Terra, possui a flora, a fauna, que protegem ou desviam a maior parte dos raios cósmicos, como se tivesse um filtro. Filtro. A gente vai pegar sol, tem que botar, como chama? Protetor. Mas como ainda existe a fauna no planeta Terra, é preocupante. Como é que vão fazer, então? Como é que minha filha vai para essa excursão da empresa? Como assim? Aí, a empresa responde, ela está produzindo um escudo protetor, tomando por base as roupas dos astronautas. Será que tudo isso foi realmente levado em conta? Será que realizaram pesquisa interessada na segurança e no desenvolvimento sadio dessas crianças? Mashal, a alegoria, agora a moral da alegoria. Nimshal, assim o Midrash funciona, assim um cientista fez. Na virada do milênio, empresas de tecnologias instaladas nos Estados Unidos desenvolveram uma série de produtos oferecidos pela internet. Na internet. Elas fizeram pesquisas sobre os efeitos da viagem virtual, fizeram pesquisa sobre a saúde mental
das crianças e dos adolescentes? Não fizeram. Autor dessa analogia, esse livro virou livro de cabeceira por muito tempo. E eu achei fantástico como ele descreve um neuropsiquiatra com estudos na área da psicologia, espetacular. E ele fez exatamente essa analogia, esse midrash para o planeta Marte, dizendo que tudo que é oferecido na internet hoje não foi consultado, os pais, as autoridades, foram lançando, e muito menos foram pesquisar se isso traz benefícios, malefícios, colocar na balança para fazer o produto que beneficie o homem e não danifique o homem. Não foram feitos. E eles listam lá uma série de evidências que aqui ia tornar o nosso encontro muito acadêmico e não era o objetivo. Mas posso dizer, sem dúvida, recomendação de leitura. Quem ia esperar que eu ia mandar estudar Midrash, não, pode estudar esse, está tudo bem. Esse aqui vai levar exatamente aonde eu penso que é bem razoável os temas desse encontro. Sabe o que acontece quando a gente fica muito tempo na frente do celular? Sabe o que acontece quando a gente fica muito tempo no Instagram e outros? Isso aqui, ó, não é meu, isso é das obras, tá? Aí, vocês conseguem ver que o celular hiperestimula o cérebro. Rede social, muito. E aí, constatação da ciência, hiperestimulação constante, atinge os olhos, lotaturu, ahare levavchem, viahare enechem. A Torá falou, agora a ciência fala igual. Ansiedade, dificuldade de concentração, comparação, já vou falar desse negócio de comparação. Medo de ficar de fora, foi o Midrash que ele falou, todo mundo faz, então farei também. Por que eu sei que todo mundo faz? Porque todo mundo é muito rápido agora. Tá? Bom. E aí sabe o que acontece? Ficaram tão bons nisso e ficaram muito mal em relacionamento pessoal. Ficaram pessoas chatas, sem paciência, para não dizer agora também com incapacidade de introspecção, que atrapalha a reza, por total. Aliás, isso, sábado à tarde, esse Shabbat, pessoas vieram reclamar. Escuta, não dá? Pessoas estão com um celular dentro da sinagoga. Aí eu falei, mas tá... Eu falei para essas 7 pessoas que vieram me procurar, falei, está atrapalhando vocês? Não, me fala, eu tenho que falar para ele que está atrapalhando ele. Legal que você me avisou, mas eu preciso falar que está atrapalhando ele. E ele nem sabia que eu estava para falar sobre isso. Mas atrapalha a reza, atrapalha tudo. O problema do celular não é porque foi no Shabat. Não, é qualquer dia que eu vou rezar. Segunda, domingo, terça. Imagina que é desagradável. John, você vem falar comigo, aí eu, de repente, você está falando comigo de um assunto sério, aí eu... Alô? Sim. Só um minuto. Desagradável. Pois assim estamos falando com Deus. Acho que vem no... Deus fala, o que é isso? O cara vem aqui, vai falar comigo, e aí, de repente, ele olha para baixo e começa... Né? Esse desenho, o do vermelho, não sei porquê, vermelho é negativo, não sei porquê, tá? Sem nenhuma...
agitação. O cérebro foi atingido. Está sendo atingido. O outro é com uma regulação estável das redes sociais. Porque, afinal de contas, vocês vão ver, pelas fontes judaicas que eu vou trazer, e já posso adiantar de agora, a minha conclusão não é pegar o celular e jogar na lata do lixo. Não. Mas também não fazer nada com esse equipamento, eu acho que é não abrir os olhos à ciência e, mais grave ainda, não abrir os olhos ao que Deus já me falou. Eu vou seguir. Estou indo quase para o fim. Recomendação de uma nova leitura. Rabino que recomenda a leitura. Esse é outro muito bom. Augusto Cury é um dos maiores psiquiatras. E ele falou, o nome do livro até é bem, Intoxicação Digital. Sabe o que acontece? Quando os rabinos falam, aí há um estereótipo. O rabino falou, o rabino vai falar. Tá bom, mas não é o rabino que está falando. Eu podia trazer mais, tá? Mas esses são os que eu mais gosto. Leiam. Pronto. Vocês vão ver que o assunto é sério. Síndrome do cérebro acelerado. Ele também hiperestimulou ele, que ele... Síndrome da intoxicação digital. Por quê? É tanta coisa. Alguém come chulent, macarronada, pizza, tudo. Não dá. Não, vou tomar cerveja, uísque e tal. Cara, não dá. E síndrome da comparação. Essas redes sociais, infelizmente, é difícil. Hoje existe nas escolas, e depois eu vou falar de escola em especial, as escolas estavam sofrendo bullying virtual. Bullying virtual. Bom. A lei judaica propõe, uma vez que eu já falei que não fique com medo da lei judaica, porque ela é para abraçar vocês e proteger vocês. Primeiro, santidade do tempo. A Torá me ensinou, quando eu faço o Kiddush, é um tempo sagrado, ou seja, eu posso dominar o tempo. Incrível isso. Incrível quando vem Yom Kippur, a minha cabeça já está condicionada a ficar 25 horas sem comer. Impressionante. A gente fica 3 horas sem comer, já fica com dor de cabeça, enchendo a paciência. E se o jantar não está pronto, já vou falar com a dona Ruth. Escuta, cadê o jantar? Yom Kippur se fica 25 horas. Qual é o problema hoje? O condicionamento. Então, se a Torá me ensinou que eu posso. Faça uma experiência. Eu não perguntei se vocês cumprem em Shabat ou não cumprem em Shabat. Não use o celular no Shabat. Faz um teste. Por quê? Porque você está aqui fazendo para o benefício teu, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, da saúde familiar. Não é possível o celular ir para a mesa de jantar. Não é possível. Eu vou ir mais, tá? Celular ir para o quarto de dormir. Não dá. Não pode. Chega, não aguenta. O ser humano está pirando.
Antigamente a gente fazia Shema Israel bonitinho, lá na mitad. Shema Israel. Hoje eu vi o meu netinho fazendo Shema Israel, o máximo. Sabe como é o Shema Israel hoje, da era digital? Intoxicado, todos. Isso é Shema Israel? É para pegar no sono. Pegar no sono? Aí que você não vai pegar no sono. Você está estimulando o cérebro. Não vai pegar no sono. Então, santidade do tempo. Eu falei, experimenta o Shabat. Experimenta a hora de comer. Não. A lei judaica falou os olhos atingidos. De fato. Por quê? Isso aqui hiperestimula pelos olhos, o cérebro, o coração, e você não para mais. Não para mais. Fora a dispersão, tão condenada pela lei judaica. Aliás, todo mundo conhece esse termo em hebraico, Tfilá lelo kavaná, kiguf lelo neshama. Uma reza sem concentração é como um corpo sem alma. Concentração foi considerado pela lei alma do negócio. Fica concentrado, focado, amigo. Agora com isso aqui, difícil, hein? Então você não tem alma. Está atingindo. Graças ao bom Deus, demorou, depois de tantos problemas, o Brasil resolveu fazer uma lei, né? Lei 15.100 de 2025, sancionada em 13 de janeiro de 2025, proíbe o uso de celulares e aparelhos eletrônicos portáteis por alunos de pré-escola, ensino fundamental e médio, tanto em escolas públicas como em escola privada. Quem tem filho em área escolar sabe que isso está valendo já. Nas faculdades é optativo, mas eu sei que na GV e na INSPER já adotaram, saíram na frente. Por quê? Por causa dessas pesquisas todas. Aí quando o rabino falava, ninguém ouviu, achava que era assunto religioso. Isso aqui... Não é assunto religioso, coisíssima, não. O assunto é de saúde mental. É claro que o rabino é o primeiro a saltar, sempre. Ouçam bem que eu estou falando, o rabino é sempre o primeiro a falar. Sempre. Porque ele tem sensibilidade espiritual. Por isso. Ele tem comprometimento honesto com você. Não tem interesse nenhum, zero interesse, zero. Espiritual, no teu bem. Segundo pesquisa, não sei se vocês conseguem ler, realizada por Lehman Center, mas eu vou mandar os slides, no início desse ano, ou seja, foi sancionada em 2025, nós estamos em 2026, já dá para fazer uma pesquisa. 80% dos estudantes disseram estarem mais focados nos estudos. 80%. Você vê o grau, o salto de qualidade que está sendo dado para essas crianças. E a gente brigando lá anos atrás, eu ainda estava em escola, eu vi o comportamento de alunos, quando você tirava o celular, ele parece que, eu não sei, ele ficava incontrolável. Como era mais fácil se a gente falasse assim, olha, a Halahá não permite. Tá bom, não funcionou, os rabinos gritaram, falaram isso, aqui ninguém ouviu. Aí vem a lei federal, 15.100, tá bom, que seja por esse caminho. Porque o que eu estou interessado é na saúde mental do ser humano. Que seja esse caminho, que seja. Mas olha o dado preocupante. Olha o dado preocupante. Outro aspecto analisado na pesquisa, 70% dos gestores e professores afirmam que houve uma redução de bullying virtual. 70% dos professores, embora
apenas 40% dos alunos afirmaram que houve essa melhora. 40%. Mas não, por quê? Porque os alunos perceberam 40% e os professores e gestores 70%. Vocês têm alguma sugestão? Não. Acontece menos na escola. Bravo, é isso. O aluno está dizendo assim, valeu, você me salvou na escola, mas o assunto continua fora da escola. O bullying continua lá fora. Legal, melhorou, claro, redução de dano. Já é muito, é o que eu estou propondo, redução de dano. Redução de dano. Não use celular no Shabat. Não use na mesa do jantar. Não leva para o quarto de dormir. Pelo amor de Deus, restringe esse uso. Para. Não é possível. Até no banheiro vão com o celular. Outro dia, eu ainda era diretor do Yarni, aí eu entrei no banheiro da diretoria. O banheiro da diretoria era chiquérrimo. Imagine. Entrei no banheiro da diretoria, aí tinha um pessoal do Kolel do Yavne. Aí eu não sei porquê, o pessoal que estuda a Torá se sente diretores da escola também. Aí eles entravam no banheiro, eu vou falar alguma coisa, não vou falar nada. Mas o que eu vou falar agora é sério, porque eu fui falar por Rosh Kolel. Eles entravam, ficavam no trono, falando no celular e falando assim, Baruch Hashem, não sei o quê, Baruch Hashem aí no trono. Ele nem percebe, porque ele está alterado. Ele fica, não, Bezat Hashem, a gente vai resolver, mitzvah Gedolá, como é que pode o negócio dele? Ele nem para pensar. Mitzvah Gedolá. Mitzvah Gedolá. Tá bom. Tá. Então eu agradeço ao governo que fizeram isso e vamos para o fim. Então, segundo Jonathan Haidt, que é este livro, que Bemet, de verdade eu recomendo como este também, tá? As meninas são mais atingidas nas redes sociais e os meninos nos jogos online e sites de pornografia. Por quê? Porque assim as características de funcionamento fisiológico e psicológico do homem e da mulher são diferentes, então aqui são mais vulneráveis no que nós chamamos de bullying, nas redes sociais, atingidas também no sentido comparativo, e os meninos em jogos dos mais diversos, aposta, esse negócio aí de apostar em futebol, aposta em tênis, aposta em não sei o quê, aposta não sei o quê. Os meninos estão... Uma fortuna está indo. Conselhos judaicos. Orientar, educar sem demonizar. Se a gente for com um discurso agressivo, aliás, não se educa com raiva. Jamais. Sempre de forma agradável, objetiva. E sempre com humor. E o principal, se a gente quer dar uma melhorada nesse tema, educar pelo exemplo. Mas não dá para falar de qualquer coisa se nós, adultos, não dermos exemplo. Dugma Ishit é muito melhor do que qualquer sermão. Quanto você usa de celular, quanto você não usa celular, e todo mundo vai aprender, sem muito blá, blá, blá. E eu sugiro, prático,
Momentos sagrados. Hora de reza, não use o celular. Hora de dormir, quarto de dormir, não coloque o celular lá dentro. Vai fazer não tinha, como se chama? Um espaço para fumante? Como é? Então vamos mandar as decoradoras fazer um quarto num apartamento, assim, ó, aqui por uso do celular. Tchac! Isso é metáfora, tá? Pelo amor de Deus. Momentos de conversa, sem celular na frente, por favor. Menino vai sair de Shidur com a menina. É horrível. É para conversar um com o outro. Não, aí fica um olhando para o celular. Não, ninguém. Um vai conhecer o outro ou não vai? Bom, então, nós queremos falar com os filhos, queremos falar com a esposa, queremos falar com o marido, sem esse celular, tira o celular da frente. Contos, que eu sou fã, acho que nós temos um encanto de contar histórias. Muitos livros bons para contar história. Tira o celular da frente e conte história. Pode ser história real também, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do bisavô, da bisavó. Coloque esse acervo aos seus filhos e não deixe este acervo aos seus filhos. Vai por mim. Não resistam a ouvir o rabino. Ou então, façam a leitura da recomendação, vocês vão ver que estamos convergindo. Como vocês sabem, eu sou fã incondicional de Maimônides. E Maimônides já dizia, que regra? A regra da vida é que a pessoa deve seguir sempre pelo caminho do equilíbrio. Radicalismo, nem para ser contra, nem a favor, é recomendado. Para nada. Equilíbrio. Diz o Maimônides ainda, sigamos o rei Salomão, não seja demasiado sadik. Tem gente que quer ser super sadik, não precisa ser super sadik. Procure ser sadik, tá bom. E não seja demasiado inteligente. Para que você vai ficar angustiado? Porque o cara fala, não, pode deixar, eu me controlo. Não, isso é para os outros. Eu sei. Você está sendo demasiado inteligente, não vale a pena. Não vale a pena ir por esse caminho, não. Você está querendo dar uma de super-homem. Não vai por aí, não. Equilibrado, bom senso, horários, locais apropriados para o uso, etc. Faça o que é necessário para o seu bem e para as suas necessidades. Eu falo isso com relação à internet, a isso. Eu tenho que fazer um pagamento, transferência no banco. Ok. Alguém vai falar aqui contra esta facilidade? Eu preciso falar com meu pai e minha mãe que estão em Israel, quer saber se está tudo bem com a guerra. Ok. Você vai usar isso. Né? Não seja radical, agora eu não posso mais falar com meu pai e minha mãe, não sei. Não, também não. Alguém mandou isso? Maimônides não seria esse. O que usar e o que não usar? Somente o que vai fazer o seu bem e as suas necessidades. Qual é o problema, se eu pudesse olhar meus mestres, quando veio a televisão, também eles saltaram sobre a televisão. A televisão tem os mesmos problemas do que esse aparelho, só que esse aparelho tem muito mais problemas que a televisão não tem. A primeira delas é que ele é portátil. Ele anda com você em todos os lugares. Ele anda mais comigo do que eu ando com a minha esposa. É impressionante isso aqui, né? Virou bicho de estimação. Aliás, isso aqui, se a gente esquece no carro, você já fica meio desorientado. Ai, e agora? O que eu faço? Se bem que eu vou falar, e a Ruth vai me permitir, ontem
nós estávamos num casamento. Aí ela falou, pega o meu celular, que eu não quero ficar no celular no casamento. Coisa de mulher, entendo, a inteligência feminina. Aí eu falei, tá bom, escondi no carro. Só que, vocês sabem, eu tenho X horas de presença em festa e ela tem X mais Y mais Z. Então a gente já tem um acordo. Olha, eu vou saindo, tá? Sempre tem uma cunhada legal pra caramba que leva ela depois. E onde estava o celular dela? No carro. Muito bem. Vim para a sinagoga, rezei Minchá, dei uma aula entre Minchá e Arvi, aí atendi uma pessoa, dei carona para um senhorzinho que vem com muita dificuldade até a casa dele. Eu fiz mitzvot. E o celular dela estava onde? No carro. Cheguei, esqueci até que estava no carro. Aí ela virou, calminha, você sabe? Eu rendi super. Oh, rendeu super? É. Realmente o celular. Aí eu falei, vou usar esse exemplo dela na segunda-feira. Quando a gente não tem o celular, parece que um alívio. Não radical, não. Apenas mostrando como podemos administrar isso melhor. Nós santificamos a vida, nós santificamos o tempo, nós vamos dizer quando olhar, o que olhar e para que eu vou usar. E eu tenho que fazer jus a um outro Chacham, que é o Rabino Shneur Zalman, escreveu um livro, tem vários rabinos que estudam o Tânia muito mais do que eu. Mas o Tânia não é exclusividade deles. Então eu, como um bom estudante, também estudei e estudo. E tem um capítulo lá do Tânia, que também para mim é leitura obrigatória, mas aqui já me sinto correspondido, citando a frase dele, abro aspas, a tristeza nasce da comparação. A tristeza nasce da comparação. Aí ele vem. Cada alma tem sua missão única, para de olhar para o outro, porque o outro é o outro e você é você. Seja no aspecto cognitivo, estético, altura, o que for. Por exemplo, estava na cara que eu não podia ser jogador de basquete. Alguém tem dúvida disso? Não, por causa do meu tamanho. Eu tive que compensar isso em outro esporte, em outra modalidade. E eu fui procurar uma modalidade, e assim vai. E nós vamos nos acertando. A tristeza nasce da comparação. A pessoa não entende que você tem uma alma única, você é você, eu vou ajudar você a valorizar quem você é. Para de olhar lá, mas ali a rede social faz esculacho lá. Ficamos tudo tristonho, ansioso, sofrendo a era da comparação, que o Augusto Cury, no livro que eu também recomendo, capítulo específico, síndrome da comparação. Síndrome, ele chamou. É um psiquiatra, tá? Não é rabino. Síndrome da comparação. Mas é na dor e na tristeza que a gente pode reverter. Então, se a gente está percebendo que isso acontece, é aqui que vai o crescimento do homem. É aqui que vai. Porque talvez, quando a gente fala muito antes, as pessoas não dão bola. Penúltimo slide. Rebbe de Breslev. Depois do maró vem a matzá. Você sabe que essa é uma frase famosa do Rebbe de Breslev. Ele diz que uma vez, vamos chamar, duas pessoas necessitadas, falaram, o que vai ser esse ano em Pêssah?
é muito caro as matzot, muito caro isso. Muito caro. Aí o outro, que é mais experiente, falou, não se preocupe, família Abramovich e família Rosenberg faz seder maravilha, você come, você sai lá que nem um astronauta, você sai estufado, nem a força da gravidade te pega. Vamos lá, tá bom. Um foi para a casa do Abramovich, outro foi para a casa do Rosenberg. Chegou o menos avisado, que não tinha experiência de seda de peça, sentou, fez o kiddush. E vocês sabem que primeiro come o maró, e a quantidade de maró não é fácil não, né? É muito alface. Aí ele comeu alface e não parava de comer alface. Ele ficou irritado, falou, esse meu amigo me enganou. Foi embora. No dia seguinte, perguntou para aquele amigo, como foi lá na casa do Abramovich? Eu comi muito. Comi muito. E você? Eu não aguentei. Como assim não aguentou? Você comeu muito também? Não. Eu vi que só comiam folha. Achei desrespeitoso. Aí o cardápio era ruim e fui embora. Eu sou bobo. Depois do maró vem a matzá. E depois da matzá, o shulchan orech. Você não tem controle. Você perdeu. Você não teve controle. Porque depois do maró vem a matzá. E aí o Rebbe diz, temos que educar a nós mesmos e por modelo e por tabela aos nossos filhos, que os céus, a Shamayim, tem dias ensolarados e tem tempestades. Produzimos risos, produzimos lágrimas. Recebemos aplausos e também vaias. Alcançamos vitórias, mas também derrota. Portanto, não vai atrás da síndrome de comparação, que tudo é perfeito, ganhe dinheiro comigo, deixa eu te falar por que ele fez muito dinheiro, deixa eu te falar porque aquele lá fez isso, e aí você fica ali naquilo e ouve um, ouve outro, ouve e fica já agoniado, angustiado. Olha, seja autor e não vítima da história. Isso, palavras do Rebbe de Breslev. E aí, prático. Existem pessoas que criaram esse tag, que é um filtro, né? Um filtro. Que ele vai atender cada um e falar, cada um vai, eu acho que eu estou pensando que isso aqui também realmente está me incomodando. O que está te incomodando? Então, ele vai te sugerir, você não quer fazer então isso aqui? Vamos desenhar o seu celular para esta configuração? Aí, e você? Não, você é diferente. Você é médico, não, eu preciso esta configuração. E você? Não, eu preciso dessa configuração. Gente, se vocês me perguntarem, é o caminho? É uma ferramenta. O caminho melhor é a consciência, mas a ferramenta precisa ajudar. Porque as empresas não estão nem aí para a saúde mental nossa, e a saúde espiritual menos ainda. A gente tem que cuidar disso. Esse é o maior patrimônio que nós temos, a nossa mente. E a nossa mente não mente, ela está acelerada. Aliás, ninguém tem mais paciência nem de ouvir o outro. Cláudia, já põe a velocidade do WhatsApp, já viu? Não tenho paciência para ouvir ele. Aí vai sair de Shidur, vai sair namoro. Aí o cara todo romântico, fala devagar e a menina chega em cima, fala para o pai. Aí ele é muito devagar. Mas tá bem, do jeito que nós estamos, todo mundo é devagar, entendeu? Então, eu vou mandar uma mensagem para você. Manda a mensagem, grava no WhatsApp, já aumenta a aceleração para você se fazer de rápido. Pronto, é assim. E tudo é assim, gente. Então, esse pessoal aí, entre em contato. Quem achar que está incomodado, quem está preocupado com a saúde mental, quem está realmente sentindo, vai lá e fala na boa, fala a verdade,
Ela fala, a verdade, eu preciso disso, isso aqui você não precisa. Então, podemos tirar? Você vai ver. Não deu certo, volta aqui, fala de novo. Gente, é assim que a gente vai cuidar da saúde mental e da saúde espiritual. Podem falar em meu nome, podem falar no nome dos autores do livro, podem falar no vossos nomes, vocês precisam cuidar, a coisa mais importante que nós temos é a mente, que não mente. Ela está irritadíssima. Gente, tudo bem? Vamos, todos convidados para o sushi. Obrigado.